Boa noite, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Já tem se tornado uma necessidade a cada domingo. Eu fico observando o momento de apresentação daqueles que nos visitam e como sempre tem mãos que se levantam de primeira vez, precisamos sempre explicar. Eu não sei se você já esteve em uma igreja assim, provavelmente não, mas em nossa igreja nós caminhamos em livros inteiros, do começo até o final. Em nosso canal nós temos, se não me falta a memória, 15 exposições de livros do Antigo e do Novo Testamento. Neste caso, nós estamos caminhando já a 37 mensagens, hoje a mensagem número 37, no primeiro livro do Novo Testamento, o Evangelho de Mateus, para onde eu peço já que você abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Bem, o Evangelho de Mateus, meus irmãos, tem uma mensagem central, um tema central, que ali projetado eu quero convidar-nos a lermos a uma só voz. Vamos lá, diz assim: o Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Hoje chegaremos, irmãos, ao final do capítulo número 11 de Mateus. Contudo, todo o livro da Bíblia, ele não é um apanhado aleatório de textos, ele tem uma lógica. Os antigos eram bastante sábios na maneira como escreviam, com o bom começo, meio e fim, e assim Mateus também tem um objetivo, e assim ele vai construindo esse objetivo. Tem uma tabela que vai nos ajudar a entender que há duas seções principais no livro de Mateus. Primeiro, a seção da oferta do rei, o rei sendo ofertado ao povo, particularmente o povo judeu, o povo no qual obviamente Jesus é descendente, aonde ele nasceu. Isso vai do capítulo 1 até o capítulo 11, versículo 1. Não sei nem se está corrigido ali, está 10:42, mas é 11, versículo 1. Dentro dessa sessão, nós tivemos a apresentação do rei, a proclamação do rei e o poder do rei. Ou seja, Jesus mostrou as suas credenciais, provando que ele de fato era o Messias, o Messias que havia sido prometido e profetizado no Antigo Testamento. Então, irmãos, entrando no capítulo 11, nós passamos para a segunda sessão do Evangelho de Mateus, que tem o triste título, A Rejeição do Rei. Ele é oferecido ao povo, mas ele vai ser rejeitado pelo povo, do 11:2 até o final do Evangelho de Mateus. Hoje, ou agora, estamos na primeira parte desta segunda sessão, chamada Progresso da Rejeição do Rei. Até o capítulo 16, a gente vai ver paulatinamente o Senhor Jesus mostrando cada vez mais, com clareza, as necessidades de arrependimento e fé por parte do povo, para poder tê-lo como seu Rei, Messias e Senhor, ok? E é o nosso objetivo hoje também ver isto. Vamos caminhando no capítulo 11, versículo 25 a 30. Hoje, nessa segunda metade, nós vamos ter um dos textos mais famosos das Escrituras. E é interessante, meus irmãos, que às vezes os textos famosos são conhecidos pelos motivos errados. Os textos famosos são conhecidos fora do seu contexto. Então, um objetivo que temos hoje é desvendar não apenas a mensagem óbvia nesse texto, mas também como ele se encaixa no argumento de Mateus. Em outras palavras, por que Mateus colocou este trecho exatamente onde o encontramos? Então vamos lá, meus irmãos, são poucos versículos. Mateus 11, de 25 a 30. Dá uma olhada se alguém precisa pegar uma carona contigo, ou se vai ser projetado também. Então todos estamos bem servidos. Vamos lá, irmãos, a uma só voz, Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Irmãos, se lembrarmos as duas últimas mensagens, que foram, na verdade, uma mensagem só, certo? Nós vimos
3 semanas atrás, o ponto 1 e o ponto 2. Aí tivemos o intervalo do retiro de carnaval. E na semana passada vimos os pontos 3 e 4. O que aprendemos? Mesmo diante das evidências, somos rápidos em duvidar de Cristo. Precisamos lembrar, meus irmãos, que estamos nessa segunda parte ou seção de Mateus, que trata, como vimos agora há pouco, sobre a rejeição ao Messias. É claro, rejeição esta que irá culminar na morte na cruz. Porém, precisamos lembrar também que a rejeição, primeiro, não atingia a totalidade da população dos judeus. E segundo, jamais impediu que Jesus estendesse a mão de graça e misericórdia para cada pessoa. Ou seja, até o final, apesar da crescente rejeição, ninguém poderia dizer: ele não foi oferecido a nós, ele não se mostrou a nós, ele não se provou a nós, nós não tivemos chance de recebê-lo. Muito pelo contrário. Assim, o que temos hoje, depois de 2 mensagens, depois de vários versículos nesse capítulo 11, que nos advertiram sobre o perigo da incredulidade, hoje nós temos um texto que é um refrigério. A última parte da mensagem da semana passada terminou com o alerta duro, severo de Jesus sobre as consequências da incredulidade. Ou seja, condenação e castigo. É só você voltar os seus olhos um pouquinho em Mateus 11, você vai ver que Jesus diz, inclusive, que se outros povos tivessem recebido o que vocês, judeus, receberam, teriam crido. E vocês continuam na incredulidade. O que nós trouxemos para nós, irmãos? Que muitas vezes nós temos criado desculpas para não nos entregarmos e servirmos a Jesus de maneira completa. E nessas desculpas, nós encontramos os requisitos de incredulidade que Jesus diz, não passará sem as suas consequências. Simplesmente, meus irmãos, isso é um fato. Não tem como contornar. Já hoje, porém, como eu falei, nesse texto de refrigério que acabamos de ler, temos Jesus trazendo as consequências de quem rejeita a incredulidade em lugar de rejeitar o Messias. É o outro lado da moeda. Hoje é o contrário. Aqueles que o recebem, aqueles que aceitam o seu convite, hoje ele fará maravilhosas promessas. Então hoje nós vamos aprender o seguinte: quando rejeitamos a incredulidade, confiando em Cristo, colhemos um relacionamento de descanso no viver. Quando rejeitamos a incredulidade, confiando em Cristo, colhemos um relacionamento de descanso no viver. Meu querido, você já pensou como seria, ou como deve ter sido, andar fisicamente na companhia de Jesus? Com ele ali presente, este homem de 30 e poucos anos, ao seu lado. Com o tempo, andando com Jesus fisicamente, os que o fizeram, eles iam crescendo mais e mais na confiança na pessoa dele, e naquilo que ele falava, e naquilo que ele dizia prometer. E passo a passo, a vida dessa pessoa experimenta uma segurança nunca vista antes. É algo semelhante, e deve acontecer mesmo conosco, quando andamos, apesar de não fisicamente com ele. Mas nós o conhecemos cada vez mais espiritualmente e cada vez mais experimentamos esta paz, esta segurança, essa tranquilidade na nossa vida. De certa forma, já estou dando um spoiler que aquilo que Jesus promete nesse texto não é um resultado instantâneo, mas começa e se estende à medida que andamos com Ele, à medida que o conhecemos cada vez mais. Infelizmente, irmãos, tanto eles que andaram fisicamente com Jesus, quanto nós, oscilamos e vacilamos em nossa confiança, em nossa fidelidade para com o Senhor. Ainda assim, nós podemos lembrar daqueles momentos, longos ou curtos, em nossas histórias, quando tudo pareceu sob controle, quando os problemas não nos afetavam de verdade, as lutas e dificuldades é como se nem lá estivessem, porque nós estamos, naqueles momentos, de fato, confiando, descansando no Senhor. Irmãos, essa é a recompensa para todo aquele que vive de forma intensa, proativa, intencional, diária, real, num relacionamento com Cristo. Em João capítulo 10, ele diz que nos promete uma vida, e uma vida com abundância. Isso não é o resultado de Deus chamar você aqui à frente e fazer uma oração forte na sua cabeça.
Isso não é o resultado de um encontro com Deus. Isso não é o resultado de um retiro de final de semana ou um livro que você vai ler. Não, é uma caminhada diária. É um progresso. Que não apenas o relega, irmãos, que não apenas relega Jesus aos momentos de necessidade, a um momento de culto. Não, anda com Cristo constantemente. Nós vamos verificar isso no nosso texto. Vamos começar? Veremos nosso primeiro ponto, a quem pertence esse relacionamento que eu acabei de escrever, esse relacionamento que experimenta descanso no seu viver. Para quem que ele está oferecido? É para qualquer um? Certamente não é. Para aquele ou aquela que responde incredulidade, como vimos em todo o começo do nosso capítulo até a semana passada. Em primeiro lugar, meus irmãos, o descanso no relacionamento com Cristo está reservado aos que nele confiam. O enunciado óbvio. O descanso no relacionamento com Cristo está reservado aos que nele confiam. Versículos 25 e 26. Jesus começa, irmãos, o nosso texto no versículo 25, louvando a Deus. A expressão usada por ele significa literalmente, eu te conheço. Ou seja, se nós fôssemos traduzir, naquela ocasião Jesus disse, eu te reconheço, ó Pai. Isto é, o louvor no linguajar de Jesus aqui está ligado a uma confissão de quem Deus é. E o que Jesus declara que Deus é? Neste caso, Ele é o Pai e Senhor dos céus e da terra. Ou seja, irmãos, olha só, Ele tanto é próximo, é relacional como um Pai, isso que a gente chama na teologia do Deus imanente, o Deus próximo, quanto Ele é soberano e poderoso, o que chamamos na teologia do Deus transcendente. Ou seja, Deus não é o Deus nem distante e nem é o seu amiguinho. Ele é o Deus todo-poderoso, mas é o Pai que está perto. É a junção sempre das duas coisas. É curioso perceber, irmãos, os pequenos detalhes da doutrina, da teologia, em uma passagem que às vezes nem prestamos atenção, mas estão lá, mencionados por Jesus, como eu acabei de descrever. Deus imanente, Deus transcendente. O Pai, inclusive, está próximo, seguindo o texto, depois do que Jesus vai tratar no verso 27, e o Deus soberano está ligado ao que ele vai prometer em 28 e 30. Quando a gente chegar lá vai fazer mais sentido. E qual é o motivo, irmãos, do Senhor erguer a sua voz e louvar a Deus Pai? Simples. Apenas os que confiam no Senhor conseguem entender e enxergar realmente quem é Jesus e o que ele veio fazer. Os demais, meus irmãos, que são tratados nos textos anteriores ao nosso, irão afundar na incredulidade. Semana passada e na outra mensagem nós tratamos o quê? Como já falamos tantas vezes, eles tinham o seu Jesus personalizado, melhor dizendo, o seu Messias personalizado. O Messias prometido no Antigo Testamento tem que vir e fazer A, B, C e D. Aí nós vamos segui-lo, aí nós vamos aceitá-lo, aí nós vamos aclamá-lo rei. E nós vimos semana passada que as resistências deles a quem Jesus de fato eram tão grandes que eles de maneira infantil falavam do seu antecessor, do seu, melhor dizendo, arauto, João Batista. Ele é um cara esquisito. Ele não come, ele não bebe, vive no deserto isolado. Aí quando veio Jesus, eles disseram, esse é um cara esquisito. Ele come e bebe na companhia de um monte de gente. Desculpas esfarrapadas para justificar a sua incredulidade. Se está curioso, só voltar na semana passada e ver como isso, e nas semanas anteriores, como isso transcreveu. Só que agora, irmãos, em vez de afundar na incredulidade, Jesus louva porque outros vão de fato crer nele, vão de fato conhecê-lo. E ele faz isso, mais uma vez, usando a figura das crianças. Repare que esta é a segunda vez que Jesus usa crianças como exemplo neste capítulo. Contudo, os usos que Jesus faz são totalmente diferentes. Nos versos 16 a 19, que vimos nas mensagens anteriores, Jesus está destacando, quando fala sobre crianças, a infantilidade, a imaturidade das multidões que o rejeitavam. E como as atitudes deles pareciam crianças mimadas que nunca poderiam ser satisfeitas, como acabei de escrever na opinião que eles tinham sobre João Batista e sobre Jesus. Só que agora muda, irmãos. No verso 25,
Jesus está se referindo a uma característica diferente das crianças. Na verdade, uma característica normal de toda criança. A dependência confiante. Memoriza essa expressão, dependência confiante. De forma equivocada, muitos acham que quando Jesus fala do sermos como crianças, inclusive ele vai falar isso em Mateus, 8 capítulos à frente, deixa eu lhes lembrar. Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Muitos acham, meus irmãos, que quando Jesus fala sobre isso, é porque as crianças são inocentes. Não me entenda mal, crianças são inocentes quanto a entender a maldade que eu e você, a malícia que eu e você entendemos. Em alguns dos desenhos, das animações mais modernas, que originalmente são para o público infantil, mas como criança não vai sozinha ao cinema, eles descobriram um negócio. Eles colocam algumas piadas lá, que a criança fica, o pai está rindo e a criança não está entendendo nada. Porque é adulta, por assim dizer. Às vezes até adulta demais. Dentro da animação, Shrek tem isso e outras tantas têm coisas desse tipo. O ponto aqui é que a criança nessa questão, sim, é inocente, não está entendendo. Mas veja bem, meus irmãos, crianças não são intrinsecamente inocentes, ou seja, absolutamente destituídas de qualquer maldade. Uma das crianças bonitinhas da nossa igreja aprendeu uma palavra preferida, não é? Não. Não é, papai? Você quer dizer não. Por quê? Porque eu não quero, ela não quer. Então não, aprendeu a palavra perfeita ela para poder recusar qualquer coisa que você queira fazer com ela e que ela não quer que você faça. Não sei como ela fez, se imitou alguém, se aprendeu de alguma forma, mas ela simplesmente fala de maneira bem séria, bem carrancuda, não. Quantas vezes, meus irmãos, crianças fazem coisas erradas e se escondem? Já contei a história de vocês, um dos nossos filhos passou pela fase de escrever nas paredes, né? Aí briguei com ele uma vez, duas, porque estava parecendo uma galeria de arte a minha casa. Pintei a casa e avisei, não faça mais isso. Aí um belo dia, o que ele fez? Ele foi lá na varanda, lá na área, a gente chama, né, de máquina de lavar, tanque, etc. Escolheu uma coluna e estava lá. Aí eu, pela janela, o que você está fazendo aí? Nada. Como? Se a coluna na frente dele estava, é o gato escondido com o rabo do rato de fora da boca. Não. Crianças não são, meus irmãos, nesse sentido inocentes. Elas não são inocentes, inclusive, no sentido de não serem culpadas. Não. Elas são o que são. Jesus, então, meus irmãos, está se referindo à expressão que eu pedi que você decorasse. A dependência confiante, que torna as crianças tão ligadas aos seus pais, obviamente de forma geral. Os líderes religiosos e boa parte do povo começavam a se rebelar contra Jesus e mostrar sua crescente incredulidade, porque eram religiosamente, intelectualmente orgulhosos, vaidosos, cheios de si, sem dependência confiante. E isso, irmãos, os impedia de se tornarem humildes e francos, como crianças para com os seus pais. O contraste reside entre aqueles que são autossuficientes e se consideram sábios, para com aqueles que são dependentes, confiam, inclusive gostam de aprender. Essa é a diferença que Jesus está fazendo aqui. O verso 26 completa mostrando um lado maravilhoso do nosso Deus. Nosso Deus, meus irmãos, não é um Deus escondido, não é um Deus oculto. Você já parou para pensar que como cristãos, nós temos, e somos os únicos que temos, um tesouro que explica toda a realidade, como ela veio a acontecer e existir, como está transcorrendo a história e como ela vai terminar. Eu sei quem eu sou, para onde eu vou, sei meu futuro, porque está tudo aqui. Enquanto que a maioria das religiões tem que confiar, por quê? Alguém ouviu de alguém, que ouviu de alguém, que ouviu de alguém, então confia. É assim. Não. Nosso Deus não é um Deus escondido, é um Deus que se revela, é um Deus que se mostra. Esse é o lado maravilhoso do versículo 26. Ele se agrada de fazer o bem, ele se agrada de abençoar, ele se agrada de recompensar os que o buscam em humildade e confiança.
Meu querido, deixa eu fazer uma pausa aqui e pisar no freio. Isso é muito sério. O Novo Testamento vai dizer que Deus é tão sério com isso que Ele resiste ao orgulhoso, ao cheio de si, ao independente. Mas é como se Deus fosse quebrantado, se eu puder usar essa expressão humana, para com aquele que é, para com Ele quebrantado, para com Ele humilde. Como uma criança geralmente é para com seus pais. E no nosso texto, Jesus não fala sobre como tendo nada de errado, que o nosso Deus esconda daqueles que são cheios de si. Eles não merecem realmente conhecer a Deus. E nem teria Deus como falar com eles. O coração está endurecido, a mente está cega. A cegueira espiritual dos incrédulos, irmãos, dos que não creem, é tanta, que é tanto uma ação de Deus como resultado da sua arrogante tolice. E aí eu quero trazer o Salmo 14. O Salmo 14, versículo 1 diz: diz o tolo em seu coração, Deus não existe. E ele jamais sairá dessa situação, a não ser que Deus toque em sua vida, a não ser que seja uma obra da graça de Deus, o libertando de si mesmo, da sua incredulidade, do seu pecado. Essa é a verdade, em boa parte dessa multidão, contra quem Jesus está dando sérios alertas, como vimos até semana passada. Por outro lado, quanto aos que creem e confiam, eles veem Deus feliz, contente, satisfeito em revelar sua verdade aos que nele confiam. Nosso primeiro ponto, meus irmãos, quer destacar o valor inicial. Ou você confia em Deus e começa a experimentar o que ele vai continuar prometendo nesse texto. Ou você ainda, preste bem atenção, meu irmão, ainda que você conheça Deus, ainda que você tenha se convertido, a vida abundante prometida em João capítulo 10, talvez não seja uma realidade em sua vida, mas por sua causa, não por causa de Deus. O erro na equação não é do lado de Deus. O erro na equação somos nós. Colocamos nosso filho em um lugar alto e dizemos: pula para o papai. Se ele não pular, ele deixará de experimentar uma das experiências, com certeza, para a criança mais maravilhosa que tem. A adrenalina, a excitação do pulo, do perigo, e depois a segurança dos braços do pai. Por que ele experimentou, irmãos, tudo isso? Por que inclusive essa criança cresceu no seu relacionamento com seu pai? Porque ele teve uma dependência confiante. Aí Deus faz conosco: pula, filho. Será? Será que o Deus que criou cada átomo, será que o Deus que disse haja luz, será que o Deus, diz o nosso texto de hoje, dá nome às estrelas, as chama pelo nome, será que ele vai me segurar? Eu sou muito especial, Deus não me aguenta. E aí minha confiança vai pelo ralo. Eu faço do meu jeito. E aí, meus irmãos, há uma grande parada na minha vida. E o que vem depois do nosso texto, eu não experimento. O que vem depois do nosso texto não é realidade da minha vida. Muito pelo contrário, outras situações que a gente vai citar aqui começam a se tornar presente em minha vida. Eu não precisava passar por isso, simplesmente porque eu não confio. Seguindo adiante, na sequência do nosso texto, somos confrontados com uma consequência de confiar em Deus e que no final se torna algo que fortalece mais ainda a nossa confiança em Deus. É como uma retroalimentação. Eu me refiro, é claro, irmãos, ao simples fato de conhecê-lo. Aliás, veremos como também nisso as crianças são uma perfeita ilustração. Como o conhecimento de Deus é algo que se retroalimenta e fortalece a nossa fé, a nossa confiança, e a gente vai cada vez mais, a não ser que retrocedamos, crescendo na intimidade, no conhecimento com o Senhor. Número 2, o descanso no relacionamento com Cristo aproxima de Deus aqueles que nele dependem. O descanso no relacionamento com Cristo aproxima de Deus aqueles que nele dependem, verso 27. Meus irmãos, quando somos crianças,
Nós confiamos em nossos pais sem aparentemente nenhuma razão, não é verdade? A minha linda neta sorri e vibra com tudo que os seus pais fazem do alto dos seus 4 meses de idade. Se você der a ela um microfone e perguntar por que você acredita nesses 2 seres humanos, você vai receber assim declaração. Ela aprendeu a fazer bolha de cuspe. Ela não vai lhe explicar. Primeiro porque ela não fala, mas acho difícil que ela tenha ainda a capacidade cognitiva de explicar por que ela acredita, por que ela confia naqueles 2 seres humanos. Logo, logo ela fará o mesmo com seu avô preferido. Não é uma competição, mas, enfim. Meus irmãos, na medida em que ela cresce, ou qualquer criança cresce, a confiança cresce junto. A confiança amadurece, ela muda. Ela é menos infantil, menos intuitiva, se você quiser. E mesmo uma criança de meses, ela começa a entender por que ela confia naqueles 2 seres humanos. Os fatos a respeito dos seus pais começam a ficar e ser registrados. Muito mais do que apenas algo, apenas porque é assim, aí ele começa, digamos assim, a somar A com B. E logo, cada vez mais, esses fatos serão mais e mais compreendidos, à medida que faz 1 ano e 2 anos e assim por diante. No verso 27, Jesus começa deixando clara a sua absoluta relação com o Eterno, com Yahweh, com Hashem, com Deus de Israel. A fala de Jesus é uma afirmação cristológica, irmãos, de novo, vendo, doutrina, teologia, de suma importância, que se encaixa perfeitamente no contexto. Depois de declarar que o Pai dá o verdadeiro entendimento dessas coisas às criancinhas, verso 25 e 26, Jesus acrescenta que Ele é o agente exclusivo dessa revelação, desse conhecimento. Ele diz todas as coisas. E todas as coisas pode se referir não a toda a autoridade, como ele vai falar lá em Mateus 28 no final, né? Mas a todo o conhecimento a respeito de Deus passa por Jesus. Ou seja, quanto mais próximo eu andar de Jesus, mais íntimo for meu discipulado, mais eu vou conhecer de Deus, mais Ele vai revelar Deus a mim. Mas Jesus, mesmo sendo filho, não só tem conhecimento, mas também tem autoridade para escolher aqueles a quem Ele vai revelar Deus. É o que o versículo 27 está dizendo. O conhecimento mútuo do filho para com o pai, do pai para com o filho, comunica, irmãos, não apenas a divindade, a messianidade de Cristo, mas a sua tremenda autoridade. O centro de tudo que estamos falando aqui é Ele. As multidões naqueles dias precisavam ouvir isso. Aqueles que o rejeitavam, ou estavam rejeitando o próprio Deus, tudo isso até sem perceber. Aí você começa a entender, meus irmãos, como é que a gente vai chegar daqui a alguns meses na semana da crucificação. Como é que essas pessoas, tendo visto os sinais, tendo visto o ensino, tendo visto tudo que Jesus fez, conseguiram gritar diante de Pôncio Pilatos: crucifica-o. Porque, meus irmãos, quando eles não rejeitaram a Jesus e não conheceram de verdade, não conseguiram vê-lo como o Messias que tanto precisavam. Mas aqueles que em Cristo confiaram, estavam recebendo tudo isso e crescendo até sem perceber. Olha o contraste, irmãos. Você tem as multidões que vão paulatinamente cada vez mais rejeitar a Jesus, e você tem uma outra parte menor da população, incluindo os apóstolos, que estão com eles que estão com Jesus até o fim. Mesmo com tudo que passaram no final das contas, mesmo com Pedro rejeitando. Esses homens e mulheres, meus irmãos, depois da ressurreição, irão literalmente morrer por Cristo. Por quê? Porque eles receberam revelação de quem Jesus realmente é. Aí você tem um Pedro que antes é medroso e nega Jesus, mas depois você tem um Pedro que é corajoso. Esse conhecimento mútuo, único, meus irmãos, garante que a revelação do Filho é verdadeira e é necessária nas nossas vidas. O mais surpreendente nessa reciprocidade é a frase que Jesus fala aqui. Engraçado como Jesus é sempre muito exclusivista.
e as pessoas acham que ele está aí para todo mundo. Olha o que ele diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Nossa relação é única. Jesus faz uma afirmação aqui, meus irmãos, que nenhum mero mortal poderia honestamente fazer acerca de si mesmo. Existe um mundo, existe uma relação fechada, única, entre Jesus e Deus. E por que isso é importante, irmãos? Porque nós, quando confiamos em Jesus, temos acesso a esse círculo íntimo. Conhecemos a Deus cada vez mais. Eu quero deixar claro, meus irmãos, que isso não é acúmulo de conhecimento, mas é transformação da nossa vida. Porque uma coisa é saber fatos sobre Deus, outra coisa completamente diferente é conhecer ao Senhor em nossas próprias vidas, como diz o texto, porque Ele mesmo decidiu que nós o pudéssemos conhecer. Mas vamos fazer o ciclo de volta, vamos voltar às crianças, como eu falei no começo. Quanto mais conhecermos a Deus, maior será a nossa confiança nele, tal como é com as crianças. Os fatos e verdades sobre Deus, irmãos, irão e precisam fortalecer a nossa fé, que começou como um passo inicial de confiança nele, para a salvação, uma fé básica, uma fé simples, mas poderosamente para a salvação, com certeza. E agora, precisa continuar amadurecendo a cada passo. Parênteses aqui, meus irmãos, um grande problema na experiência cristã, um grande problema na igreja de Cristo. Há uma multidão de recém-nascidos, que já estão de barba branca e carecas, rugas, se converteram às vezes há décadas e nunca largaram o leite. São cristãos melindrosos, mimados, mimizentos, se afetam e se constrangem com qualquer coisa da parte das pessoas e da parte de Deus. É o pessoal que vive com formulário de reclamação nas mãos: Senhor, isso aqui eu não concordo, isso aqui não está certo. Bom, vocês já repararam o quão humilhante foi ouvir o testemunho do nosso momento missionário agora? Eu não sou mulher porque nenhum homem pode ser mulher ou entender o que é ser mulher. Amém? Ponto final. Mas eu suponho que tenha sido uma experiência extremamente traumática, extremamente destruidora da própria alma da pessoa, o que essa irmã passou décadas e décadas atrás, no cativeiro, sendo violentada. Você acha que existiria um ser humano que diria para ela: que tipo de crente é você? Você não vai voltar para o campo missionário, não? Você acha que alguém teria coragem de dizer uma coisa dessa? E o que nós acabamos de ouvir, meus irmãos? Que depois de ser tratada dessa maneira, ela recupera a sua saúde e volta para o campo onde tem o povo, as pessoas que a trataram dessa maneira, dessa forma. Aí a gente fica olhando esse testemunho e fica, oh. Ou a gente olha para a Bíblia e diz, oh. Ou lê o livro que eu já recomendei a vocês várias vezes, o livro dos mártires, e diz, oh. Como pode, meus irmãos, uma história que nós temos 2000 anos de igreja, praticamente. Como pode, às vezes, haver tanta separação, tanta distância entre tais testemunhos e eu? E às vezes nós. Como pode? Está aqui a resposta. Quando a nossa vida, meus irmãos, se torna cada vez mais distante do que Deus quer de nós e o conhecemos como um ilustre desconhecido, por assim dizer, é difícil que a vida abundante que Ele prometeu tenha real impacto em nós. E perceba, queridos, isso não acontece só com a igreja. Vamos lá no Antigo Testamento? Todos nós conhecemos o famoso texto de Oséias 4:6, não é? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento, ok? Ou, na versão antiga, se você preferir, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. 2 capítulos depois, Oséias apresenta o remédio para esse problema. Então ele clama ao povo de Judá: venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura.
Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. O que Osés está fazendo? Está mostrando para eles quem é o Deus deles. É o Deus que trouxe o cativeiro, que fez o que fez, mas é restaurar o povo, que trouxe, vez após vez, a punição pelos pecados de Israel e de Judá, mas iria restaurar se houvesse arrependimento. E aí ele continua. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. E ao terceiro dia nos restaurará para que vivamos em sua presença. Verso 3, Osés 6. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Perceba, meus irmãos, que Osés não fala sobre voltem a praticar a lei de Moisés, voltem a fazer os sacrifícios. Isso estava implícito. Moisés está preocupado porque esse povo desconhece o Deus que tirou seus antepassados do Egito, que os livrou tantas vezes e que preservou a sua história até hoje, porque prometeu que através dele viria o Messias. Não conhecem o Deus, Israel não conhece o Deus de Israel. Lembre agora, irmãos, da passagem de Jeremias. Meu povo cometeu 2 pecados. Rejeitou a mim, a fonte de águas vivas, e cavou para si cisternas rotas. Esse texto, meus irmãos, é um soco no estômago. Sabe por quê, meus irmãos? Porque eles não serviam a Deus, que eles ficavam apalpando no escuro. Quem é Deus? Quem é Deus? Está aqui. Como disse, irmãos, tanto os judeus quanto nós, temos o privilégio de um Deus que se revela, que nós podemos conhecê-lo. Nós estamos caminhando no Evangelho de Mateus e aprendendo e ouvindo sobre Jesus domingo após domingo. Não servimos um ilustre desconhecido, muito pelo contrário. A cada passo, meus irmãos, de forma infantil, que damos para longe do nosso Deus, precisamos nos arrepender e correr de volta, voltar a conhecê-lo, sermos por ele, nas palavras de Oséias, curados. De nossas mazelas, de nossa infantilidade, do que quer que seja. Porque esse descanso no relacionamento com Cristo, meus irmãos, nos aproxima cada vez mais dele, nós o conhecemos cada vez mais. Eu certamente já estou mais perto da minha morte do que estou do meu nascimento. É muito improvável que eu vá viver 110 anos. Aliás, Deus me livre. É muito tempo. Provavelmente muitas doenças. Então, meus irmãos, à medida que a gente vai envelhecendo, o que mais deveria nos entristecer é: se eu fosse visitado pelo meu eu de 20 ou 30 anos, ele ficaria orgulhoso de mim? Ele ficaria satisfeito em quem eu me tornei? Não me refiro a casas, carros, empregos ou qualquer coisa assim. Será que ele olharia para mim e diria: estou no caminho certo, deixa eu continuar o que eu estou fazendo, porque eu vou resultar nesse camarada aí bonitão de 55 anos. A minha mãe disse essa semana para uma foto minha. Literalmente ela colocou: que pastor bonitão. Minha mãe não mente. Será, meus irmãos, que o seu eu mais jovem, eu me refiro, é claro, do seu eu mais jovem convertido, né? Porque talvez o seu eu mais jovem, se era incrédulo, ele ia chegar para você e dizer assim: ah, não, vou virar crente. Mas o seu eu mais jovem convertido olharia para você hoje e diria: estou no caminho certo. Estou conhecendo e conhecendo cada vez mais o Senhor. Bem, na sequência final do nosso texto, chegamos à parte provavelmente mais famosa dessa perícope. Sem dúvida, meus irmãos, esse está entre os top 10 textos de Mateus. E nesse texto, meus irmãos, eu queria citar algumas coisas antes de entrarmos nele. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, fobias, diversos transtornos, diversas compulsões e burnout, que me disseram que é o bambambam dos últimos tempos, são os motivos de muitos consultórios estarem cheios, e não é de hoje, isso é há décadas. A terapia, meus irmãos, se tornou a nova religião de boa parte daquilo que é chamado de primeiro mundo. Um dos programas mais famosos e mais assistidos nos Estados Unidos hoje é uma comédia leve sobre terapia, sobre terapeutas. É a nova religião.
Mas, porém, contudo, entretanto, e se o nosso Salvador, além de nos salvar eternamente, nos prometesse alternativas a todas essas questões que estão enchendo os consultórios? Uma alternativa à depressão, uma alternativa à ansiedade, uma alternativa à síndrome do pânico ou ao burnout. A nossa passagem, meus irmãos, aliás, e várias outras, mostram que de fato ele oferece alternativas, que nada se compara ao poder da fé. Fé não é religião, é confiar em Deus. Nada se compara à confiança em Deus, nada se compara ao poder da sua palavra, ao poder de Deus, nada se compara a uma vida que descansa nas promessas de Deus. Nada se compara, irmãos, quando o assunto é paz, tranquilidade, serenidade e coisas semelhantes que com certeza todo ser humano almeja. A fonte dos nossos problemas jamais é Deus. Ele sempre é a solução para tais problemas. Terceiro lugar, irmãos, o descanso no relacionamento com Cristo produz um descanso sem igual para quem atende ao seu convite. O descanso no relacionamento com Cristo produz um descanso sem igual para quem atende ao seu convite, versos 28 até o 30. Jesus começa o verso 28, irmãos, com um convite. Venham a mim. Um convite, especialmente naquele momento ali, ousado. Porque esse convite, meus irmãos, ele é muito, muito semelhante ao que o nosso Deus falou pelos profetas no Antigo Testamento. Venham a mim. Mais de uma vez por Isaías e outros profetas, Deus usou exatamente essa expressão. Então, é um convite ousado. E esse convite não é para os sábios e cultos, porque eles mantêm-se na sua incredulidade. Esse convite é para os, diz o texto, cansados e sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados pelas ofertas vazias daqueles dias. Pelas ofertas vazias e falsas de hoje também. Na prática, meus irmãos, Jesus está dizendo o seguinte: não busque os líderes religiosos, não confie nas riquezas, não confie em realizações humanas. Sabe por quê, irmãos? Porque tudo isso demanda, exige, faça, realize, conquiste, alcance, chegue lá, onde quer que lá seja. Por outro lado, Jesus diz: venha e descanse. Vamos lá, qual dos dois convites você, a primeira mão assim, preferiria ouvir? Vem trabalhar, vem se esforçar, vem virar uma laje comigo, ou senta aqui debaixo da árvore, vamos começar. Vamos descansar. Então, perceba que não é um convite à preguiça. Não é um convite a não fazer nada. Muito pelo contrário. Mas é em fazer, aprender a não fazer. É em fazendo, aprender a não fazer. Quando buscamos, meus irmãos, tudo isso que a sociedade, o mundo, nós mesmos achamos que temos que buscar, e quando parece até que alcançamos riquezas, conhecimento, a religiosidade que eu esperava, todas essas coisas são meras muletas humanas, são ineficientes. São meros band-aids que mascaram a ferida e complicam ainda mais os problemas que nós relacionamos minutos atrás. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, etc, etc. Porque como discípulos de Jesus, irmãos, como cristãos, muitas vezes nós repetimos Cristo, Cristo e Cristo. Mas na prática da nossa vida, nós temos buscado Cristo e mais alguma coisa. Quando no final isso anula, é claro, a centralidade de Cristo. Porque Ele, meus irmãos, é único e é insubstitutível. Quando nós acrescentamos alguma coisa, nós acabamos atrapalhando a dependência nele e aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida. Precisamos chegar a uma conclusão óbvia: não há ninguém como Jesus. Não há ninguém que necessitemos além de Jesus. Não apenas, meus irmãos, para nos salvar da morte eterna. Isso aí é óbvio, ululante. Aliás, este é um problema.
Em uma boa igreja e entre bons cristãos, se eu perguntasse o que você precisa para a salvação, a resposta é Jesus. Ponto pacífico. O problema, irmãos, é depois. O problema é depois de encontrá-lo de maneira salvífica. O problema é depois de nós encontrarmos que Ele já nos salvou da morte eterna. Porque Jesus também está em nossas vidas, irmãos, presta atenção, para reverter os efeitos do pecado e continuar a nos salvar dia após dia. Então, meus irmãos, o texto que temos à nossa frente não é um texto meramente evangelístico. É um texto para mim e para você. Venham a mim. É um convite que eu preciso e que eu necessito na minha vida. Não é algo para você falar para o seu amigo que não conhece a Cristo, mas para você também. Bem, a quem ele fala isso, irmãos? Os cansados, primeiro, são o alvo desse convite. Eu sei, irmãos, a palavra em português, cansados, já é autoexplicativa. O cansados expõe a nossa limitação. Nossas forças não são infinitas. As circunstâncias podem sim vencer nossos limites e nós nos vemos cansados, sem forças. Mas para contribuir um pouco mais, a palavra original aqui, que está inclusive no tempo particípio, a palavra original no grego sugere aqueles que se tornaram exaustos porque atravessaram lutas ou trabalhos árduos, ou seja, algo causou isso. Em outras palavras, eles são vítimas de coisas que estão sendo jogadas sobre a sua vida. E acredite, irmãos, nós não temos controle sobre essas coisas. Não tem como evitar. Sai uma vida sem problemas, não tem como ordenar isso, pedir isso pelo iFood. Não funciona assim. Coisas vão ser causadas a nós e essas coisas vão nos levar ao limite das nossas forças. Principalmente, irmãos, o limite das nossas almas, das nossas mentes, muito mais do que os nossos corpos. Eu acredito que os efeitos que somatizamos, que chegam ao nosso corpo, são na prática o cansaço, o desgaste de nossas mentes e de nossas almas. A úlcera que aparece, a pressão alta, sim, às vezes é resultado porque você toma refrigerante demais, ou comida com muito sal, com certeza. Mas quantas vezes, meus irmãos, são apenas resultado de almas e mentes cansadas? A dupla alvo de Jesus tem o outro lado, cansados, e diz o texto, sobrecarregados. E novamente, irmãos, a palavra em português já carrega peso o suficiente. Me perdoe o trocadilho. Comunica que estamos levando mais do que aguentamos. E novamente, meus irmãos, passou do nosso limite. E a palavra original, para contribuir, traz o lado passivo do cansaço, ou seja, o cansaço que é causado a alguém que é oprimido ou sobrecarregado é a mesma expressão usada quando animais de carga estavam além daquilo que conseguiam levar. Todos nós, irmãos, temos um limite. Todos nós temos a necessidade de reconhecermos em algum ponto, em alguma área, como cansados e sobrecarregados. Por que eles se sentiam assim naqueles dias, irmãos? O principal motivo era o legalismo religioso daqueles dias. Mas não só entre os judeus. Até os pagãos romanos viviam sobre o peso de tentar agradar falsos deuses, que de fato nunca poderiam ser agradados. E hoje? Apesar disso ser a realidade, irmãos, em alguns que são criados de forma errada, em certos ciclos cristãos, religiosos, com muito peso, e também aqueles que vivem em falsas religiões, há muitas outras causas de cansaço e sobrecarga. Causas que estão por trás das mazelas da modernidade que nós listamos agora há pouco. E o mais interessante, meus irmãos, que algumas dessas causas são auto-inventadas. Um dos meus filhos, quando começou a trabalhar, me fez uma pergunta no primeiro mês: pai, como é que alguém vive com esse salário? Justo? Porque não dá para viver. Mas você já parou para pensar, meus irmãos, que tem tanta gente preocupada com dinheiro,
mas que ganha 5, 6, 7, 8, 10 salários mínimos e continua preocupado com o dinheiro. Que continua preocupado com o amanhã, apesar às vezes de ser funcionário público, não poder nem ser demitido sem uma tremenda dificuldade para demiti-lo, mas está preocupado. Que está preocupado com coisas que não tem absolutamente nenhum controle e que às vezes estão no futuro, que talvez nem vão acontecer. Como eu falei, meus irmãos, ansiedade, burnout, síndrome do pânico, em muitos casos são autocriados e vêm de vidas que têm a mente sobre um peso que não deveriam estar carregando. Não devemos carregar tais pesos, não apenas porque eles são pesados demais, mas porque nós vamos ver agora que tem alguém que há muito tempo se ofereceu. Deixa comigo. Não tem aquele jogador de futebol que diz: joga em mim que eu resolvo. Eu estou aqui. E Jesus está dizendo isso, irmãos. Será que há alternativas para o cansaço, para sobrecarregar carga? Será que há alternativa para as terapias e medicamentos que invadem os lares cada vez mais? Jesus diz que sim. Primeiro, tomem sobre vocês o meu jugo. Senhor, o Senhor não queria dizer rede, sombra, jugo? Meus irmãos, meus amigos, a vida é difícil. Aliás, diz o ditado que a vida é dura para quem é mole. Mas não, ela é dura para todo mundo, ela é pesada. Mas pare de carregar pesos e encarar uma vida difícil, preste atenção, na sua própria força. Por outro lado, viva como servo, viva como discípulo do Senhor dos Senhores, como mestre absoluto. Porque é o que ele convida aqui. E o jugo, caso você não saiba, era a peça de madeira colocada sobre animais para puxar cargas pesadas. Às vezes sim colocado sobre um, mas frequentemente colocado sobre 2 animais. É por isso que Paulo vai falar sobre o jugo desigual. Se você coloca um boi Lenore desse lado, certo? E uma cabra do outro, a pobre vai ficar pendurada assim, porque o boi é muito mais alto que ela. Jugo desigual. Paulo fala sobre isso, sobre gente que conhece a Deus querendo casar com gente que não conhece a Deus. Em muitas outras sociedades que a gente poderia mencionar aqui. Então o jugo era isso, uma peça de madeira colocada sobre os animais para puxar cargas pesadas. E aqui, meus irmãos, Jesus usa como uma metáfora sobre disciplina do discipulado. Se vivermos a vida de Cristo em nossas vidas, se vivermos na dependência dEle e na obediência a Ele, então e só então experimentaremos uma leveza na vida nunca experimentada antes e impossível de ser experimentada fora de Cristo. Mesmo diante das cargas mais pesadas que a dura vida puder nos exigir de carregar. Aí você começa a compreender, meus irmãos, o testemunho da nossa irmã. Aí você começa a compreender os apóstolos, com a exceção de um que morreu provavelmente de velhice, onde todos foram martirizados. Aí você começa a compreender John Huss na fogueira, John Wycliffe na fogueira. Você começa a compreender Lutero escondido durante meses, porque sua cabeça estava a prêmio. Por que não desistiam? Por que não voltavam atrás? Por que seguiam em frente? Você começa a entender a família de Jim Elliot, que depois dele e seus amigos serem martirizados pelos índios, voltam aos mesmos índios para testemunhar do Evangelho. Que povo doido é esse povo cristão? Não. Talvez o mundo vai dizer que povo fanático. Não. Que povo confiante. Que povo dependente. Que povo que aprendeu a carregar as cargas mais pesadas da vida e ainda assim viver em leveza. Conta-se uma história, uma fábula, lembrei o termo. Conta-se uma fábula que um velho boi,
foi colocado ao lado de um boi bem mais jovem. O boi mais jovem, reparando a falta de forças do boi ancião, disse para ele: não se preocupe, eu levo a maior parte do peso, apenas ande ao meu lado, debaixo do mesmo jugo. Irmãos e irmãs, quando carregamos nossos pesos sozinhos, apesar do nosso verniz de cristão, querendo mostrar que está tudo bem, estamos recusando o convite do Senhor Jesus, nos dizendo: não se preocupe, eu levo a maior parte do peso, apenas ande ao meu lado, debaixo do meu jugo. E uma hora seus joelhos não vão aguentar, suas pernas não vão aguentar, sua mente vai se fragmentar, porque você está fazendo mais do que você deveria. Tomem sobre vocês o meu jugo. Segundo, Jesus diz que Ele tem a solução porque Ele diz: e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. A dependência que Jesus pede aqui, irmãos, depende de imitarmos Cristo em nossas vidas, da imitação de Cristo. O aprender aqui, eu já mencionei isso, não é intelectual, não é principalmente intelectual, é principalmente, meus irmãos, a transformação de mentes e de ações, porque nós vamos caminhando e copiando o nosso Senhor. Mansidão e humildade de coração são colocados aqui, porque sem elas é impossível descansar e depender de Cristo. Você já lidou com alguém que claramente não estava conseguindo fazer o que estava fazendo e você diz: deixa eu te ajudar, deixa que eu consigo. Criancinhas fazem isso e às vezes idosos fazem isso, porque não querem se sentir inúteis. Deixa eu lhe ajudar, pai, deixa eu lhe ajudar, avô. Está pensando que eu sou o quê? Eu carrego isso aqui há 98 anos, vou continuar. Mal se consegue segurar em pé. É orgulho de não reconhecer: eu preciso de ajuda. Eu subi na nossa torre de caixa d'água uns bons meses atrás, e lá tive uma epifania, um momento eureka. O que eu estou fazendo aqui? Eu me vi virando estatística de gente que morre em acidente doméstico porque é tolo. 50 e tantos anos, 2 cirurgias de joelho, uma flexibilidade que já não está lá essas coisas, em parte por causa da idade, em parte por causa de muito exercício, mas enfim. Fiz o que tinha que fazer e desci e prometi a mim mesmo: nunca mais alguém vai me pegar numa situação tão absurdamente tola, ridícula. Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes na nossa vida falta mansidão e humildade que temos que aprender com o Senhor. Aprender de Cristo, meus irmãos, por exemplo, levou o inquieto, precipitado, inconstante Pedro a se transformar no apóstolo que nós encontramos no livro de Atos e escrevendo as suas epístolas, 1ª e 2ª de Pedro. O transformou no homem que, ao final da sua vida, fez um único pedido: ser crucificado de cabeça para baixo, por se achar indigno de morrer da mesma forma que o seu Senhor. Que diferença! Aliás, irmãos, nós podemos caminhar, fizemos isso, retiro retrasado, né? Na vida de Pedro, e ver como da tolice ele se transforma em alguém diferente, porque ele conhece mais a Cristo. Ele é o mesmo, meus irmãos, que a propósito nos deixou mais uma pérola a respeito deste assunto. 1 de Pedro 5,7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Só ande ao meu lado, deixa que eu levo a maior parte do peso, porque o jugo é meu. Qual a recompensa, meus irmãos, para quem toma e para quem aprende? A recompensa, diz o texto: encontrarão descanso para as suas almas. Nenhuma promessa de cura, nenhuma promessa de riquezas, de problemas solucionados ou algo parecido. A promessa é encontrar descanso para a sua alma. Aliás, aqui vai um detalhe importante. Alguém sabe qual é a palavra grega para alma? Psique.
Lembrou de alguma coisa? Pois é. As psiques dos homens estão cansadas e sobrecarregadas, mas infelizmente têm buscado a cura nos lugares errados, nas realizações erradas, nos projetos errados, nos alvos errados, nos remédios errados. Jesus, irmãos, é a cura definitiva para a nossa psique. Ele é a cura para nossas almas. E para comprovar isso, Ele mesmo dá a descrição de palavras que normalmente nos levariam a evitá-la. Afinal, no último versículo, quem quer um jugo? Afinal, quem quer um fardo? Porque o que ele diz é: pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. De novo, Senhor, não é a melhor escolha de palavras, não era melhor você dizer, porque a minha rede é suave, né? Uma coisa assim, mais acolhedora. Mas sabe por que ele fala isso, meus irmãos? Jesus nos ensina que esperar a vida fácil em um mundo sob a maldição do pecado é tolice, é simplesmente sem sentido. A vida é dura, a vida é difícil. Mas quando descansamos em um relacionamento de confiança e dependência em Jesus, a dura vida acontece em meio a um descanso sem igual, apesar de tudo. Meu irmão e minha irmã, ou a Bíblia é verdade, e você precisa se render a ela, ou nós estamos lendo propaganda enganosa, e a sua resistência, e você continuar fazendo do seu jeito, se justifica. É uma coisa ou outra. Não dá para ser as duas. Não dá para nós ao mesmo tempo olharmos para esse texto maravilhoso e dizer que bênção, né? E amanhã a gente está roendo as unhas. Amanhã a gente está fazendo mais uma ruga desnecessária. Amanhã a gente está perdendo mais cabelos, inclusive mulheres. Vocês já perceberam, meus irmãos, as estatísticas que as mulheres estão experimentando doenças cardiovasculares em níveis recordes a cada ano? Sabe por quê? Porque venderam uma mentira para a nossa sociedade, que você, minha irmã, é igual aos homens. Deus o livre as mulheres serem igual aos homens, em todos os sentidos. A sociedade tem colocado sobre nós, aliás, homens e mulheres, fardos, pesos, sobrecargas. Quando nós vamos para as Escrituras, encontramos um padrão totalmente diferente. Quando rejeitamos a incredulidade confiando em Cristo, colhemos um relacionamento de descanso no viver. Para irmos para casa, irmãos. No Antigo Testamento, relativo ao nosso primeiro ponto, Deus desafia o seu povo dizendo: hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus termina: agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Deuteronômio 30:19. A vida, meus irmãos, residia na obediência que declarava que o povo de Israel confiava no Deus que os havia libertado do Egito e iriam viver segundo a sua vontade. Resultado? Bênção, paz, segurança para todo Israel. Nós conhecemos a história, nada disso aconteceu. Mas e nós? A gente olha muitas vezes para o Antigo Testamento, eu estou terminando o Deuteronômio e fico, como pode, né? Aliás, quando chega em Juízes, então, eu já li Juízes sei lá quantas vezes, mas tinha uma vez eu estava caminhando, até com minha esposa, aí eu estava ouvindo os Juízes, e mais uma vez o povo de Israel se afastava do Senhor. Mas rapaz, esse povo não aprende não. Engraçado, eu já tinha lido esse texto tantas vezes. Mas sabe o que é mais engraçado, meus irmãos? E eu? Por que direito que eu tenho de ficar apontando o dedo para o pessoal do Antigo Testamento? Porque hoje, meus irmãos, quando descansamos em um relacionamento de confiança e dependência em Jesus, a vida dura acontece em meio a esse descanso sem igual. Mas nem sempre é isso que acontece. Jesus nos desafia a confiar nele como crianças que confiam em seus pais. Aí eu tenho que perguntar, eu tenho vivido isso? Você tem vivido isso? Por isso eu mencionei
A gente se surpreende com o pessoal do Antigo Testamento. Eu podia estar lá, em meio a eles. Como já falei tantas vezes, irmãos, às vezes nós achamos, né? E lá foram os 12 espias para Canaã. E voltaram crendo no Senhor, Josué, Calebe e Joversi. Menos, bem menos. A gente gosta, meus irmãos, é legal a gente se ver no lugar do herói, correto? A gente quer ser o Homem-Aranha, o Capitão América, a gente quer ser o Falcão. Eu não quero ser Thanos. O camarada quer matar, sei lá quantas pessoas do universo. Mas e quantas vezes a gente vê o raciocínio do vilão, ou a gente vê as ações dos contrários, e a gente para, por exemplo, os 10 contrários, dizendo, o povo dessa terra é como gigantes, e nós somos aos olhos dele como formigas, como gafanhotos, eles vão nos devorar, ai de nós, ai de mim, nossos filhos serão seus escravos. E se nós formos bem sinceros, existe uma enorme probabilidade que o Joversi tivesse com os 10, dizendo, o Senhor nos tirou do Egito para morrermos aqui, porque como crianças não temos, infelizmente, confiado. Nosso segundo ponto fala sobre aproximarmos cada vez mais dele nesse relacionamento de dependência que vai crescendo, certo? Pois bem, se você tem vivido essa realidade inicial de confiar em Deus, segue uma nova pergunta. Você tem crescido no conhecimento, no relacionamento com Deus? Sua caminhada reflete uma vida que hoje conhece e depende de Deus mais do que ontem e, de preferência, menos do que amanhã? Como na questão que eu mencionei, se o seu eu de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, viesse lhe visitar, diria, poxa, que bênção. Estamos indo bem. Podia ser melhor, mas estamos indo bem. Continue. Ou ele ficaria extremamente decepcionado. Quanto, meus irmãos, Deus tem se revelado a você por meio das Escrituras. E aí, esse espelho que Deus nos dá, tem revelado mais de Deus e mais de você, e tem aumentado o seu crescimento, sua confiança no Senhor. E para terminar, meus irmãos, como eu disse nesse texto dos mais conhecidos e maravilhosos, que são os versos 28 a 30. Finalmente, qual jugo você tem levado? Passa a sua vida a limpo nos últimos bons anos. Você tem se sentido cansado e sobrecarregado? Ou você tem experimentado o descanso no Senhor? Se tem sentido, o que tem causado cansaço e sobrecarga? Quais são as coisas que você tem carregado e o Senhor já tem dito mais de uma vez a você, isso não é a sua tarefa? Como diz o velho cântico, não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Viu, irmãos? Nosso trabalho é não trabalhar. Apesar que amanhã você vai acordar cedo para ir para o trabalho, tem uma agenda de compromisso a fazer, etc, etc, etc. Jesus diz, é possível passar por tudo isso, debaixo de um fardo suave, de fardo leve, que eu tenho lhe prometido. Um jugo suave e um fardo leve. Que nossa oração, meus irmãos, esta semana seja de autoanálise, perguntando ao Senhor, Senhor, qual é a fonte das coisas que eu tenho sofrido e que eu não precisava? Porque a minha vida tem sido vazia da alegria que tu prometeste, da abundância que o Senhor prometeu.
o que está fora do lugar. Se fizermos esta oração, meus irmãos, no nosso secreto com Deus, com sinceridade, o Deus que se revela, que vimos hoje, com certeza irá falar conosco. Deus querido, ajuda-nos a descansar em Ti, a deixarmos, ó Deus, de sermos tão agitados e preocupados por coisas às vezes tão sem significado, e sobre as quais não temos às vezes nenhum controle, mas possamos aprender de fato a descansar no Senhor. Lembrarmos, ó Deus, que aqueles que não confiaram no Teu Filho, no nosso texto, terminaram este livro gritando: crucifica-o, rejeitando definitivamente o Salvador, o Messias. Afasta-nos, ó Deus, de tal comportamento e faz-nos mais próximos, mais perto do que tens para nós. É o que oramos, no nome de Jesus. Amém e amém.